Eu estou aqui no Monte das Bem-aventuranças. Este aqui certamente é um dos lugares mais famosos do mundo, porque foi aqui sobre este monte que Jesus pregou o famoso Sermão da Montanha. Jesus tinha sido batizado, depois ele foi para o deserto, foi tentado, venceu a tentação, começou a pregar, chamou alguns discípulos e multidões de vários lugares começaram a seguir Jesus. E a Bíblia diz que quando ele viu as multidões, ele subiu ao monte e todos se assentaram e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é a primeira das bem-aventuranças. Na verdade, todo o Sermão da Montanha, ele tem a ver com o crescimento cristão, com o desenvolvimento da vida espiritual, do relacionamento com Deus. E essa primeira bem-aventurança, que trata da humildade, ela trata de um requisito muito importante para você poder entrar no reino de Deus. Porque se você não tem humildade suficiente para se reconhecer pecador, você nunca vai sentir a necessidade de Deus, a necessidade de um Salvador. Por isso Jesus começou dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito. Eu queria dizer a você que se as bem-aventuranças, elas representam passos na direção de uma vida religiosa de acordo com a vontade de Deus, então a humildade seria o primeiro passo. Humildes de espírito. Muitos dizem que são pessoas deficientes, de espírito abatido, mas não é verdade. O humilde de espírito é aquele que tem a capacidade de aceitar o dom de Deus. O humilde de espírito é aquele que tem de Deus a graça, a capacidade de abrir o coração e reconhecer que é pecador e que precisa de um Salvador e que precisa de um Deus. Por isso o Senhor Jesus começou assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar para podermos seguir a Jesus. Em cada uma das bem-aventuranças, você vai descobrir que há um passo importante. E o segundo ajuda ao primeiro, o terceiro ajuda ao segundo, ao primeiro, e assim nós vamos crescendo na nossa vida religiosa, no nosso relacionamento com Jesus, naquilo que o Senhor Jesus chamou de comunhão com Ele. Porque no fundo, a salvação é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da pessoa de Jesus. Agora, quando você não tem humildade suficiente para ser ensinado nos caminhos de Deus, você nunca vai aceitar a Jesus como Salvador. Então, repetindo, aqui neste monte, ensinando as multidões, Jesus disse que o primeiro passo para a eternidade, porque uma vida religiosa de verdade conduz à eternidade. Jesus falou que a vida eterna é esta: conhecer a Deus como único Deus verdadeiro e conhecer a Jesus Cristo como enviado de Deus. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que esteja precisando profundamente de dar esse primeiro passo. Eu sei que não é fácil, porque todos temos o nosso, entre aspas, orgulho. Para a vida eterna, a gente tem que deixar o orgulho de lado, tem que jogar o orgulho no lixo, tem que se sentir humilde diante de Deus, tem que se sentir necessitado. No fundo, sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada. Mas se eu tiver a presença de Deus na minha vida, então, como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
mas eu só conseguirei ter Deus na minha vida de verdade se eu seguir as orientações que Jesus deu no Sermão da Montanha. E a primeira orientação foi: seja humilde de espírito. Eu desejo do fundo do meu coração que nesta hora o anjo do Senhor esteja aí bem pertinho de você, abraçando você. Abra o seu coração, seja humilde diante de Deus, confesse a sua vida e a sua necessidade de um Salvador, isto é, entregue o seu coração, deixe Deus conduzir você e Ele levará você para a eternidade.